Passados 7 anos da tragédia, né, o que o senhor faria de diferente naquela investigação em relação ao Norte Kiss? Nada de diferente. No sentido de tudo que nós verificamos, que nós encontramos, que nós indicamos, ou seja, o trabalho ele foi feito dentro do universo de informações que nós tínhamos após 55 dias de investigação. Talvez o que nós precisássemos, na verdade, naquele período, era mais tempo. Mas, na verdade, não tínhamos esse tempo por vários fatores. E talvez o fator preponderante era de que, na época, nós tínhamos 4 pessoas presas. E no Brasil, essa questão da prisão, e eu me refiro à prisão preventiva, que era a prisão que era aplicada às pessoas investigadas e que depois foram denunciadas e agora vão a júri popular, que essas, principalmente aquelas 4 pessoas que estavam presas, o processo passa a ter uma obrigatoriedade de ser mais rápido, de ser mais célere. Isso engloba a investigação, o inquérito policial, como depois a fase da denúncia e a fase da instrução processual. Ela precisa ser mais rápida. Na verdade, não foi o que aconteceu. Tanto é que eles foram soltos logo a seguir, né? Ficaram apenas uns 120 dias presos, mais ou menos. E a partir daí o processo passou a ter vamos dizer assim, uma movimentação, uma tramitação normal, né? Dentro daquilo que é o Poder Judiciário brasileiro. Um processo penal burocrático, né? E, a meu juízo, extremamente lento e moroso. A tramitação processual. Nós precisaríamos de uma reforma processual para tornar o processo um pouco mais rápido, mais célere. Porque um processo lento, ele não agrada a ninguém. Ele não agrada a população, que não vê resposta dos crimes que acontecem na sociedade. Ele não agrada as vítimas, que não vê justiça sendo feita. E também não agrada a pessoa investigada, ou denunciada, ou processada, porque ela fica sempre aguardando o que vai acontecer. Ela sente uma certa insegurança quanto ao seu futuro. Então, veja bem, ele desagrada a todos. Nós precisamos de um processo mais rápido. Então, quando eu me refiro à investigação, mudaríamos alguma coisa? Não mudaríamos porque nós fizemos essa investigação em 55 dias. Se nós tivéssemos como outras tragédias que aconteceram no Brasil, como, por exemplo, Mariana, Brumadinho, são tragédias que têm as suas singularidades, as suas motivações totalmente diferentes, mas são situações que têm uma certa similitude pela complexidade das investigações. Quando eu tenho investigações complexas, eu preciso de tempo para que se possa trabalhar tudo, né? Vamos dizer assim, paulatinamente, e poder formatar muito bem os elementos de convicção, de informação que vão subsidiar a futura ação penal. Na época da conclusão do inquérito, né, em que a polícia fez os seus apontamentos, eu não me lembro agora o número, mas eram algumas dezenas, né, de apontados que deveriam ser investigados, não foi acolhido, digamos assim, boa parte, especialmente em relação aos agentes públicos, né. Houve uma frustração da parte de vocês, né, vocês acham, no caso tu achas, que se, levando em conta isso que tu falaste sobre a questão de mais tempo, se houvesse mais tempo, talvez pudesse ter sido mais solidificado ou não, nesse período foi suficiente para apontar o que precisava ser apontado? Nesse lapso temporal, ele foi um lapso exíguo, foi curto, né? Nós precisaríamos mais tempo, não tínhamos esse tempo. Se nós tivéssemos mais tempo, se mudaria alguma coisa?
eu não tenho certeza se isso aconteceria, porque em que pese o pouco tempo que nós tivemos, e eu digo pouco tempo pela quantidade de depoimentos que nós tomamos, pela quantidade de perícias que nós realizamos, nós conseguimos fazer dentro desse espaço temporal muita coisa, né? A equipe era uma equipe numerosa, nós trabalhávamos em equipe, né? Essa equipe tinha, vamos dizer assim, vários objetivos. Tinha a questão da parte do grupo que trabalhava no sentido de investigação de campo, tinha o grupo que trabalhava na coleta dos depoimentos, a gente também planejava questões das perícias e conversávamos muito com os peritos no sentido de tentar deixar mais claro possível quais eram os objetivos de cada uma das perícias que nós solicitamos, qual era a finalidade disso e o que pretendíamos alcançar com isso, e também obtínhamos as respostas técnicas que nós precisávamos para saber até onde nós poderíamos ter expectativas sobre as perícias. Então, isso praticamente tudo foi feito, né, dentro desse espaço de tempo. Então, não se pode dizer se algo seria diferente. No que tange à frustração, eu tenho uma opinião pessoal. Eu não me sinto frustrado, na medida em que eu, desde o primeiro dia, desde a primeira reunião que o grupo de trabalho teve, eu deixei bem claro para o grupo de trabalho, nós vamos trabalhar para ser o mais transparente possível e para que nós possamos apontar tudo aquilo que nós encontrarmos. Ou seja, era uma obrigação da Polícia Civil, enquanto Polícia de Investigação, enquanto Polícia Judiciária, investigar ao máximo o fato e apontar. Veja bem, a polícia trabalha para coletar indícios de autoria, ou seja, quem são as pessoas para quem se pode imputar a autoria de um fato criminoso, e trabalha com a comprovação de materialidade delitiva. A materialidade, as provas periciais nos trouxeram isso sobejamente. A questão dos indícios de autoria, isso foi obtido através do quê? Depoimentos, né? Foram centenas de depoimentos, através do próprio local dos fatos, através até das próprias perícias que em alguns momentos nos ajudaram nesse sentido. Enfim, então isso foi indicando. Qual é a função da Polícia Civil? Provar indícios de autoria e materialidade. Quando a gente está convicto de que há indícios de que alguém é autor de um crime, se faz o indiciamento. Ou seja, é um ato formal do Estado indicando quem é a pessoa a quem se imputa a prática de um crime. Cabe ao Ministério Público num segundo momento, né, na segunda fase do que nós chamamos de persecução criminal, né, que é um processo que envolve a investigação e o processo, e cabe ao Ministério Público, então, com base na investigação, fazer a denúncia. Não houve vamos dizer assim, uma correspondência entre as pessoas que foram indiciadas e as pessoas que foram denunciadas. O que eu posso dizer é que eu tenho a tranquilidade, sempre tive de botar a cabeça no travesseiro e dormir muito tranquilo, porque nós apontamos e indicamos tudo o que nós vimos. Nós não omitimos nada, nós não fizemos nenhum juízo de valor que não fosse aquele para coletar essas questões e indicar quem eram as pessoas responsáveis. Cabe ao Ministério Público apontar. O porquê não apontou algumas pessoas é um ponto de discordância. Tenho discordância técnica, jurídica, em relação a diversos pontos. Bom, mas aí o Ministério Público, que é o titular da ação penal, cabe a ele escolher quem vai denunciar ou não. Aí que houve a divergência entre o que nós fizemos e o que foi feito com o Ministério Público. O que eu posso dizer é que desde o dia do incêndio nós estávamos trabalhando e repassando algumas informações ao Ministério Público, ou quase a totalidade das informações, ou seja, todo dia nós produzimos um informativo, como se fosse um informativo diário sobre as principais diligências do dia, um resumo dos depoimentos, enfim. Isso que era produzido por delegados que trabalhavam na equipe e que servia para a gente nortear o dia seguinte, para a gente decidir o que a gente ia fazer, nós compartilhávamos com o Ministério Público. Então nós somos extremamente transparentes com eles, né? Essa é a questão mais importante. Mas eu não me sinto frustrado, porque eu acho que na medida em que eu faço o que é certo, e eu tenho convicção que eu faço o que é certo, e por alguma razão isso não se materializa no processo, não sou eu que tenho que explicar para a sociedade o porquê isso não aconteceu. Certo. Do que o senhor observa em nossa cidade, até no Rio Grande do Sul, a lição em relação à segurança ou à falta de segurança dos estabelecimentos, ao cumprimento de normas da legislação, essa lição ela foi aprendida? Eu acho que mudou muita coisa, né? Eu acho que, principalmente para nós em Santa Maria, houve uma mudança de paradigma total, né? Passou-se a exigir muito mais, né? E quando se trata da questão de segurança das pessoas,
quando se trata, né, de tratar com segurança, ofertar segurança às pessoas, não segurança pública, a segurança para que as pessoas possam estudar, frequentar, ter lazer em determinados locais, trabalhar em outros, ou seja, é preciso que os locais sejam pensados para que ofertem segurança, para que a gente evite problemas, tragédias, acidentes, são coisas que podem acontecer em qualquer lugar. Então eu acho que mudou essa questão. Obviamente que o que acontece, num primeiro momento, a mudança ela é drástica, né? Ela é drástica, ela vai de 8 a 80, né? Há uma mudança total. À medida em que o tempo vai passando, há necessidade também de se entender que eu não posso radicalizar demais, eu não posso sair de uma cultura em que eu tinha pouca fiscalização, e o caso era um caso, né, que mostrava para a gente que havia pouca fiscalização em Santa Maria, principalmente quanto a esse tipo de atividade, né, o ramo de atividade noturna. E haver pouco e de repente eu exigir demais. Então tem que ter um meio termo, eu acho que o bom senso é importante. Houve uma mudança de legislação, aqui se produziu mudanças no âmbito estadual, principalmente, tem a Lei KISS, né? E a partir daí se passou a fazer algumas exigências que antes não eram exigidas, algumas coisas que não eram, vamos dizer assim, documentadas, legalizadas, e por falta de um anteparo legal não se poderia exigi-las, né? Então, acho que a legislação melhorou nesse sentido. E nós temos que ter uma legislação rígida nessa questão. Nós estamos tratando com vidas, né? E aqui isso foi um laboratório vivo, né? Ela mostrou que o brincar, que o não levar a sério, não ter vamos dizer assim, uma responsabilidade em relação a isso gera consequências. Pode gerar uma consequência gravíssima, como foi ela. Além da melhora da legislação, o senhor acha que a fiscalização do que se percebe, obviamente, ela também está sendo mais efetiva? Eu não posso assim dizer de uma forma pormenorizada, porque eu não sou um frequentador desses ambientes para saber como é que estão funcionando hoje, se estão respeitando o número de frequentadores pela segurança, se estão todos com os extintores nos locais adequados, se a prefeitura e o corpo de bombeiros estão indo nesses locais fiscalizar. Enfim, mas eu acredito que, de maneira geral, pelo que a gente tem visto, houve uma mudança e uma preocupação com isso. Mas o que me parece que essa preocupação ela ficou mais localizada, né? Se nós sairmos de Santa Maria, e se nós sairmos talvez do estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que no Brasil inteiro não é assim. Então, veja bem, nós temos isso é histórico, né? Nós temos uma memória muito curta, né? O brasileiro tem uma memória curta, né? Talvez é um povo com pouca história, né? Os povos com muita história, eles documentam tudo, eles levam em consideração, né? Eles valorizam tudo que aconteceu no passado como um fator de experiência, né? De compreensão e de mudança de panorama, né? No Brasil nós não temos isso. Então eu acredito que precisa mudar muito nessa questão. A legislação tinha que ser uma legislação nacional, uniforme, e não pode ser muito flexível. Se eu começar a flexibilizar para algum tipo de atividade, mas isso é o salão paroquial da igreja, eu tenho que ter um cuidado em relação a isso. Mas isso é uma escola, isso é para todos os locais. A legislação ela tem que ser uníssona, tem que ser para todos, ela tem que ter vamos dizer assim, um esqueleto, e a partir daquilo ali não muita flexibilidade, porque senão, cada pouco nós vamos flexibilizando, nós voltamos ao que era antes, ao status quo anterior, né? Certo. Voltando só um pouquinho, mas ainda interligado. Perfeito. Se eu estou correto, além dos músicos e dos proprietários, né, que são 4, nós temos a responsabilização de alguns bombeiros, tá? Em termos de agente público, eu acredito que afora os bombeiros não tem mais nenhum. O senhor acredita que isso é página virada, ou seja, não vai se voltar mais ao assunto? Realmente os agentes públicos não haverá responsabilização? Na minha avaliação não acontecerá mais nada, ou seja, quem foi responsabilizado, quem está figurando como parte no processo, né, como apontado como sujeito ativo de uma infração, esses já estão sendo processados, ou já foram processados, já receberam alguma reprimenda, e ninguém mais será envolvido nessas questões. Então, na verdade, ficou muito, vamos dizer assim, o rol de pessoas apontadas como autoras acabou ficando pequeno. E eu estou falando isso fazendo um comparativo, né? Vamos utilizar como, vamos dizer assim, casos paradigmáticos os casos, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos,
da Romênia. São casos que são parecidos, análogos, né? Tem uma similitude. E lá o rol de pessoas responsabilizadas é muito maior que aqui. Então, me pergunto, por quê? Esse é um questionamento que fica. Juridicamente, no aspecto da responsabilidade criminal, nós apontamos que nós encontramos indicativos que precisavam ser apontados, né? Cabe depois ao órgão do Ministério Público decidir, com base também na análise que faz das provas que foram levadas para dentro do inquérito policial, para decidir exatamente de que maneira fazer isso. Sei também, sem dúvida nenhuma, que o prazo que eles tinham para o oferecimento da denúncia é um prazo por demais exíguo, né? O prazo, quando tem um réu preso, para o Ministério Público oferecer a denúncia é 5 dias. Para um inquérito estratosférico, que nem aquele, com milhares e milhares de documentos, 5 dias é um tempo exíguo demais. E aí até faço um gancho, né? Nessa reforma que nós vamos ter agora a ser implementada no Brasil, que é o pacote anticrime, né? Vem lá um dispositivo dentro do Código de Processo Penal, que vai produzir uma alteração, que vai permitir a uma pessoa que é vítima ou lesada por um crime, quando ela não concordar com a decisão do Ministério Público, por exemplo, de pedir o arquivamento do inquérito policial em relação a determinada pessoa, veja bem, não é a polícia que arquiva, né? Quem arquiva o inquérito policial é o juiz a pedido do Ministério Público, né? Nós remetemos para eles. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele tem que decidir se vai processar ou não. E hoje está sendo criado algo que eu vinha defendendo há muitos anos já aqui no Brasil, que nós precisávamos ter a possibilidade da vítima se insurgir contra essa questão. Então, certamente nesse caso, muitas pessoas iriam interpor algum tipo de recurso de insurgência contra a decisão de arquivamento em relação a várias pessoas que foram indiciadas no inquérito. Uma última questão, a conquista da justiça é uma das palavras de ordem, né, das famílias, dos familiares das vítimas, né? Para o senhor, seria justiça no caso aqui, se ela realmente ainda deve ocorrer? Bom, nós estamos numa fase agora, veja bem, estamos completando 7 anos da tragédia da Boate Kiss. E agora nós temos a possibilidade de ter julgamento, nós vamos ter agora em março, já tem agendado, já tem marcado, né? Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a sociedade, né? É a sociedade podendo decidir o caso. Na medida que foi decidido pelo STJ em Brasília, né? Depois de toda a celeuma que deu no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é dolo eventual, ou seja, crime doloso contra a vida, né? Isso foi decidido que vai para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri vai poder fazer justiça. Veja bem, o Tribunal do Júri ele é criticado por muitos, mas ele é uma oportunidade em que a própria sociedade pode decidir quando alguém deve ser ou não responsabilizado e de que forma e por que deve ser responsabilizado. Não é a sociedade que vai decidir o tamanho da pena, mas é a sociedade que vai dar todos os vetores, todas as balizas para que o juiz possa fazer a aplicação da pena que seja justa ao caso. A sociedade vai julgar baseado nas provas? Também, mas não só isso. A própria sociedade, quando julga um caso, ela busca satisfazer um certo sentimento de justiça. Sentimento de justiça não é simplesmente punir, né? Não podemos ter isso como uma regra. Às vezes o sentimento de justiça é não punir. Então vai depender muito do que a sociedade de Santa Maria entende como correto. Agora, nesse caso em específico, a meu juízo, não tenho dúvida, houve crime e as pessoas que vão sentar no banco dos réus são responsáveis pelas 240 e poucas mortes que nós tivemos. E se elas forem punidas, do ponto de vista da legislação, essa pena, de como está colocado hoje, ela vai ser compatível pelo tamanho, digamos assim, dos efeitos trágicos ou, no final das contas, pode ser uma pena branda? Difícil dizer exatamente como que vai ser, como que os jurados vão entender o fato. Talvez nós tenhamos uma pena branda, é possível. Talvez nós tenhamos uma pena razoável, né? Mas acho que o mais importante que principalmente as pessoas que foram atingidas, que são vítimas daquele ambiente, e os familiares das pessoas que morreram naquele ambiente,
elas querem alguma resposta. E essa resposta não chegou até agora. São 7 anos. Veja bem, acho que gera um sentimento de ansiedade, de frustração, de impotência, quando se vê que há uma dificuldade de aplicação da lei. Então, na medida em que sair um julgamento, mesmo que a pena não seja a pena esperada, porque, veja bem, o processo não é um instrumento de vingança. É muito importante dizer isso. O processo é um instrumento para fazer justiça. Se a pessoa praticou um crime, ela necessita de uma resposta. E a resposta justa, correta, se ela praticou o crime, é ela receber o castigo pelo crime que ela cometeu. A gravidade do crime, e o fato é grave, sem dúvida nenhuma, a magnitude do fato, o número de vítimas, porque nós temos as vítimas que morreram e nós temos as vítimas que foram lesadas, que foram atingidas, que tiveram a sua vida mudada, alterada depois do que aconteceu na boate. Todas as pessoas estão esperando alguma coisa, né? Todo mundo quer alguma coisa, essas vítimas sobreviventes. Não é só a questão da indenização. Eu sei que tem algumas pessoas, enfim, já houve críticas, isso já foi até badalado na imprensa. Tem alguns que estão esperando só a questão da indenização. Não é essa a questão. A questão é fazer justiça. As respostas têm que ser dadas. Na medida em que nós não damos resposta, nós geramos um sentimento de impunidade. E esse sentimento de impunidade que tanto a gente reclama no Brasil, né? Da falta de resposta, da falta de justiça, da falta... No Brasil tudo acontece e ninguém vai para a cadeia, ninguém é responsabilizado. Isso também acontece nesse fato, né? As pessoas estão aguardando alguma coisa. Não é o fato do sujeito ser preso ou não, de ter que cumprir uma pena altíssima ou não. O fato é ter uma resposta. A necessidade é de um julgamento para que as pessoas que cometeram crime sejam responsabilizadas. É isso que a sociedade espera. Mas quando a gente deixa passar muito tempo... ainda assim, mesmo com uma resposta, se a resposta não for uma resposta firme do Estado, não for uma resposta, ela não vai atender aos anseios da população, justamente porque já se passaram 7 anos, vamos ter o julgamento vai comportar recurso. A tendência é que mesmo condenados, eles vão ter direito a recorrer em liberdade, o recurso também é moroso, enfim, e talvez isso faça com que a resposta mesmo ainda tarde muito a vir. Então, obviamente, que essa dificuldade de responsabilização penal no Brasil tem que acabar. Né? Nós precisamos que o processo seja enxuto, que o processo seja mais rápido. Não com menos garantias. Os direitos das pessoas acusadas têm que ser preservados. Agora, não precisamos de um processo tão lento. Né? O processo tem que ser rápido, não pode ser tão burocrático, porque senão nós vamos disseminando essa ideia na sociedade de que falta justiça, de que reina a impunidade. E o pior, e aí eu trago isso como ingrediente, isso já faz parte da nossa cultura, de que a justiça não responde na velocidade correta. E quando eu digo a justiça, é de uma forma geral, é o aparato do Estado. Eu não estou dizendo que a polícia responde rápido e a justiça não responde. Não é nesse sentido. Porque às vezes as investigações também demoram. Então, eu estou dizendo todo o sistema de persecução criminal. Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não é só o juiz aqui na cidade, né? Não é só o juiz que está próximo da gente. Principalmente quando as coisas vão para os tribunais, também tem uma tendência a demorar. E no Brasil, mais um problema. Tudo acaba lá no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Isso é só no Brasil. Nos outros países, a Suprema Corte é para julgar as questões atinentes aos interesses constitucionais. É a questão das afrontas à Constituição. Não vai tudo para o Supremo Tribunal Federal. Na medida em que nós permitimos que eu possa recorrer o recurso do recurso, eu não consigo fazer justiça. Então, precisamos de uma reforma e, infelizmente, o pacote anticrime não tem nada nesse sentido, da limitação da questão recursal, para que a gente possa acabar com essa questão. Aí veio toda aquela discussão da prisão após a segunda instância, que primeiro pode, depois não pode, também cria uma insegurança jurídica imensa na população, nos operadores jurídicos, no nosso trabalho todo dia. Quem eu podia prender ontem já não posso prender mais. Então, para o próprio indivíduo que comete o crime, cria uma sensação, às vezes, de injustiça, porque um foi punido e o outro não foi punido, um foi preso e o outro não foi.